Amigas, amigos, embarquemos na Kensapien para nos perguntarmos por que é tão grave estarmos matando a vida? Escolhi essa expressão de propósito, porque essa é uma pergunta que tem muita casca para descascar. O nome técnico seria: por que é tão grave a crise de biodiversidade? Por que é tão grave a extinção das espécies? Mas é uma pergunta com muitas dimensões. Por que é tão grave estarmos matando a vida? A primeira tentação é responder porque é óbvio, porque a vida a gente ama. Mas isso não é tão trivial. Eu amo, tanto pela minha história, etc. e tal, e vocês certamente, acredito que a grande maioria, eu me importo com o mico-leão dourado, com o urso-panda, com o urso polar, com espécies de plantas ameaçadas de extinção. Eu tenho também como valor a ideia de que o meu neto ou o filho do meu neto possa ver um mundo ali, não é igual, óbvio, mas parecido com o que o avô do meu avô viu, e assim por diante. Isto é um valor que está no Sapiens, tá? Quando se pesquisas de neurociências, qual o melhor lugar para morar, quase sempre ganha, com a experiência bem feita, uma caverna debaixo de um platô alto, não aquelas cavernas de desenho animado, que parece um túnel, não. Um planalto que vem, acaba, e aí tem aquelas cavernas assim debaixo dele, e ali na frente, 2 quilômetros, 1 quilômetro, 3 quilômetros, o mar. Esse é o lugar que a gente gostaria de morar. Seguro, sem outros animais ameaçadores, com alimentação, seja ali no mar, seja ali em cima no planalto, caça, tubérculos e outros. E isso que a grande maioria de nós jamais viu, aparece no nosso imaginário coletivo, inconsciente, na nossa memória genética, quase. A memória tem muito a ver com genética. Então, eu acho que isso é saudável para os Sapiens, e eu tenho esse desejo, além de um certo desejo de continuidade, né? Neto do meu neto, que não vai nem saber meu nome, nem que eu existi, mas que vai estar num mundo, então eu estou lá também, né? Como nossos antepassados estão aqui conosco. Mas essa resposta não é trivial, porque uma das características conquistadas na cultura, na evolução da cultura pelos Sapiens, é justamente a de que cada um de nós é um indivíduo consciente, um indivíduo com direito a pensar o mundo da sua forma e a formar as suas opiniões, certas e erradas, e a Sapiens irá lá visitar essa questão, mas não é a nossa agora. E aí o outro indivíduo humano pode não amar o mico-leão dourado, a arara azul, espécies que de alguma forma eu estive envolvido ao longo da vida. Eu sou do conselho da WWF, da Conservation International, com enorme orgulho. E ele ama outras coisas e não dá valor a isso. E a opinião dele eu posso discordar e até achar feia, mas é a opinião, neste caso, em sendo uma questão de valor, é a opinião dele. E ele tem tanto direito, é tão legítima quanto a minha. Então isso não resolve sozinho a questão. Por que é tão grave estarmos matando a vida? Primeiro vamos qualificar, nós estamos matando a vida? Estamos, é gravíssimo, vamos concluir mais à frente. Mas estamos sim. É um contrato sendo performado, nós iremos extinguir, se tudo correr bem, se a gente cumprir as metas de acordos internacionais, protocolo de Nagoya. O Brasil, quem diria, foi até um protagonista importante, a ministra Isabela Teixeira, desse acordo, que é fundamental. Mas digamos que a gente cumpra, ainda a humanidade, não o Brasil, a humanidade inteira, todos os países, ainda assim nós estaremos matando a vida. Nós vamos extinguir, ao longo das próximas 3 décadas, cerca de 20% a 30% das espécies vivas. Grave em termos do amor à vida, mas como acabamos de conversar,
Esse não é um valor que todos são obrigados a compartilhar, cada indivíduo tem ou não esse valor. Do Renascimento para cá, tá? Antes tinha que obedecer alguém que tivesse uma opinião dominante sobre isso. Então não resolve, por mais que a gente sinta isso de uma forma forte de um lado ou de outro. No meu caso, e de vocês, acredito. Mas, enfim, não é uma questão. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, um cirurgião dedicado às causas sociais. Talvez ele não compartilhasse uma preocupação naquele tempo, não, uma preocupação desse tipo. Por que é tão grave, então? Porque nós vamos perder algumas coisas úteis? Bom, isso já seria bastante grave, muito grave mesmo. Uma das dimensões das que nós chamamos de quarta revolução industrial, uma transformação tecnológica enorme justamente à nossa frente, impactando toda a vida, seja pelo lado do emprego, que é o que preocupa muita gente, seja porque a vida vai mudar mais do que mudou com os celulares e tal, é a biologia sintética. No Brasil a gente ainda chama de engenharia genética, mas que cerca de 8 anos atrás foi descoberta a máquina de imprensa do DNA, chama-se CRISPR. Antes, DNA era papiro, 1 para cada 10 mil ali e tal. Agora a gente faz com muita consciência de causa, muitas possibilidades, algumas a serem controladas por uma ética democrática e social e global a construir, porque não existe ainda. Mas biologia sintética será fundamental. Qual é a matéria-prima dela? É o reservatório genômico. São o DNA, os genes produzidos ao longo de 560 milhões de anos de vida pluricelular, numa disputa darwiniana, competição pela vida e pela morte, como uma das dimensões dela. Então, são enzimas, moléculas, coisas, vai desde aquilo, já é assim hoje, quando a gente descobre. Um dos remédios para a pressão alta é o veneno da jararaca, usado no mundo inteiro. Uma das maiores esperanças contra as superbactérias, esquece os vírus por um segundinho, infelizmente, já voltamos, cada um de nós, a pensar neles. As superbactérias é um grande problema, bactérias que resistem a qualquer antibiótico e que estão crescendo no mundo todo, principalmente nos hospitais. Uma das melhores esperanças que existe contra elas está nos corais. Pesquisa recentemente, cerca de 3 anos atrás, publicada. Corais são exatamente o bioma mais ameaçado pelo aquecimento global e em geral. São berçários dos oceanos, mas é um bioma meio frágil e estão muito ameaçados. Então a gente pode perder enzimas que resolveriam grande parte do problema da alimentação, moléculas, podemos perder a cura de muitas doenças e possibilidades com biologia sintética de fontes proteicas, fontes de saúde, fontes de experiências de todo tipo. Por isso, o futuro da Amazônia, Sapiens irá lá, não está em gado, ai que estupidez, igual usar a biblioteca da Alexandria para alimentar cabra. Está no seu reservatório genômico e em centenas, milhares de produtos que lá existem que possivelmente interessarão a toda a humanidade. Isso vale muito mais que qualquer exploração mineral e nem se fala de gado ou não. Mas vamos à Amazônia outro dia. Então tem esse lado da utilidade. Ele já é muito relevante. Se torna ainda mais se nós pensarmos não na utilidade de algumas, não algumas, muitíssimas espécies, mas nos serviços que essas espécies todas juntas em biomas, de vida exatamente, serviços que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Então, a umidade do sudeste do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, tem tudo a ver com a existência da Amazônia. Se a Amazônia for desmatada, não é só que o planeta esquentará de uma maneira terrível, é que a população de São Paulo não vai poder ser nem metade daqui a hoje, dentro do Rio. A indústria vai ter que se mudar por falta de água. Foi por isso que Dom Pedro II deu Major Acha e os escravos
Plantaram de novo a Floresta da Tijuca. Não era pela Mata Atlântica, era água para a cidade do Rio de Janeiro. O mesmo ocorre hoje em escala planetária. Serviços ecossistêmicos indispensáveis à nossa vida são, no momento, ameaçados pela forma como degradamos a natureza e destruímos não apenas florestas, mas os mais variados biomas, fontes que dão origem a esses serviços. Essa é a principal razão, então, estamos fazendo um negócio horroroso? Não. Ainda existe uma razão mais forte. Nosso cérebro, o cérebro do Sapiens, não foi darwinianamente selecionado para ser bom em probabilidades, não. Mas nós aprendemos, com o tempo, a pensar nelas e a ter bom senso, a adotar o princípio da precaução. Fazer gestão de risco, tomarmos cuidado com aquilo que for muito perigoso. Nós não sabemos quase nada sobre a vida no planeta Terra. Não sabemos não por falha da ciência, porque houve muito mais dinheiro para desenvolver armamentos, caças, bombas nucleares, porta-aviões. Houve muito mais dinheiro para desenvolver coisas que gerassem mais consumo. Sempre lembrar, só existe uma ciência, a ciência da história, está tudo conectado. Houve muito mais dinheiro para outros tipos de pesquisas e investigações científicas relacionadas a ir à Lua, relacionadas a essa roda, girando para acumular, para ter, para ser, está tudo conectado. Vamos repetir isso. E não tanto para a biologia, para as ciências biológicas e para algumas ciências da Terra. Começou a haver muito mais quando a gente começou, que eu digo, os sapiens, começamos a perceber quão graves são os problemas de crise climática, esse que nós estamos falando e vários outros. Mas ainda assim começou tarde. Então, por exemplo, se perguntarmos aos biólogos quantas espécies existem no planeta, a resposta será: já catalogamos 1.700.000. Agora está indo mais rápido porque sequenciar DNA ficou mais eficiente e mais barato. Eu acho que existem, há poucos anos atrás, não muitos, 15, um grupo muito majoritário diria 3 milhões de espécies. Mas já havia os que diriam 10 milhões de espécies, grupo grande, o outro 30 milhões de espécies, e quem dissesse 100 milhões de espécies, como Peter Ward, um grande biólogo. Digitem Peter Ward, palestra TED, vocês vão amar. 100 milhões de espécies. Bom, eu não sou nenhum craque em estatística, mas na PUC a gente estuda estatística bem. Eu fui presidente do IBGE, tive que estudar um pouquinho mais. Eu posso garantir que se você pergunta a alguém quantas espécies existem, e a resposta, alguém, no caso, o grupo dos biólogos, e a resposta varia entre 3 milhões e 100 milhões, a resposta efetiva é: não fazemos a menor ideia. Hoje a maioria é 30 milhões, 100 milhões, 10 milhões talvez, mas ainda assim a gente não sabe. Há poucos anos atrás, se perguntasse, pegasse um baldinho de água no Mediterrâneo, no Oceano Índico, no Oceano Pacífico, na praia de Copacabana no Ártico, e perguntasse 1 litro d'água, quantos bichinhos tem aqui dentro? A resposta seria: não sabemos, 100 mil. Hoje, mais ou menos, sabemos 1 bilhão. É uma diferença enorme. Cada vez a gente tende mais para um grande número de espécies, mas nós não sabemos quantas existem. Agora, vocês imaginem a vastidão da nossa ignorância sobre como elas se relacionam, se conectam. É uma ciência relativamente recente e dá origem a uns gráficos muito bacanas, parece aqueles flocos de neve, porque cada um é completamente diferente do outro. Então vamos lá, a gente vive da biosfera igualzinho vive na atmosfera. Tirar a atmosfera a gente morre, se tirar a biosfera a gente morre. Cada um de nós é um ecossistema, dentro de mim tem 300, de vocês todos, 300 a 400 trilhões de seres vivos. Na boca de cada um de nós tem mais seres vivos do que todos os zoológicos do planeta juntos e somados, ainda bem. Nós somos ecossistemas, essa é uma fronteira da medicina que muitos acreditam que pode ser tão ou mais promissora do que a própria engenharia de tecidos, as células-tronco. Você não cura o Sérgio Besser
a Maria, você cura um ecossistema, e isso tem tudo a ver com a nossa saúde nos mais diversos aspectos, incluindo o humor, o estado de espírito, porque o intestino produz moléculas, um dos raríssimos, talvez o único outro órgão, que são parte da bioquímica cerebral. Os latinos já sabiam disso, né? O sujeito estava lá, mal-humorado, está enfesado. A gente chamava de flora intestinal, hoje sabemos que é um ecossistema muito completo, complexo, variado, e que estamos estudando para entender mais. Então, além da utilidade direta, há a utilidade dos conjuntos da vida, os biomas, os serviços ecossistêmicos. Mas há também o bom senso. Nós somos parte da biosfera. Não sabemos nada sobre ela. Não sabemos quantas espécies... Nada é um exagero, evidente. Não sabemos quantas espécies existem. Não temos a menor ideia de como elas se relacionam. Temos uma pouca ideia. É preciso muito mais ciência, muito mais pesquisa, muito mais dinheiro para pesquisa. Como elas se entendem. E nós vamos extinguir 20% a 30% de todas as espécies. Vou dizer uma frase agora tentando o rigor que se usa num paper. Mas é ciência, dá para fazer. Mesmo não sabendo o número de espécies, dá para fazer cálculos complexos, mas precisos. Nós estamos extinguindo a vida numa velocidade equivalente àquela que ocorria em qualquer uma das 5 grandes extinções. O planeta passou por 30 e tantas extinções, 15 muito fortes, 8 fortíssimas, 5 as grandes extinções. A chance de qualquer sapiens sobreviver a uma delas tenderia fortissimamente a zero. Só não digo zero, deixaria de ser ciência. Toda ciência é probabilística. Nós estamos matando a vida numa velocidade maior do que a que ocorreu nas 5 grandes extinções. E nós conhecemos muito pouco sobre a vida. É um pouco arriscado demais e não é nada sapiens. Está mais do que na hora de inverter esse processo, não só por amor ou por aquilo que a gente depende da vida, mas para honrarmos o nosso nome. Deus pediu a Adão que desse nome às coisas. Nós nos chamamos, sem nenhuma modéstia, de Homo sapiens sapiens. Homem que sabe pra cacete. Nós estamos extinguindo a vida numa velocidade superior à das grandes extinções, e se tudo correr bem, vamos extinguir de 20% a 30% das espécies, se correr mal, muito mais. Isso é uma das coisas menos inteligentes que uma espécie que é inteligente, mas agora chegou a hora. Nós somos sapiens sapiens, ou esse nome que nós nos demos foi um tremendo equívoco. Inscrevam-se no canal, mandem comentários e perguntas para que a Quem Sapiens viajem. Até mais.